Que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou desta palavra, quando disseram: dê-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais, das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então, naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. Glória a Deus. No capítulo 7, nós vimos ontem que o povo de Israel começou a experimentar um processo de arrependimento. Depois de tantos tempos de dureza de coração, apostasia, houve um momento onde eles realmente se quebrantaram, decidiram rejeitar os ídolos, abandonar maus caminhos, decidiram ouvir a voz profética através de Samuel. Porém, irmãos, há algo que nós precisamos sempre nos atentar. A mudança no nosso coração, o arrependimento, é um processo que precisa ser contínuo. O nosso coração, ele é enganoso. Nós precisamos entender que o que Deus está fazendo e quer fazer na nossa vida precisa de continuidade, precisa de profundidade. E o que a gente percebe no capítulo 8 é que, ainda que Israel estivesse vivendo um tempo melhor, podemos dizer assim, comparando com o tempo de Eli, agora eles tinham o profeta Samuel, eles viam a graça de Deus na vida dele, buscavam ouvir a palavra de Deus, mas o coração deles ainda se inclinava para confiar mais no homem do que confiar no próprio Deus. O coração deles ainda tinha certos medos dos inimigos ao redor, e o coração de Israel, no capítulo 8, a gente percebe, ainda se inclinava para imitar os povos ao seu redor. Ou seja, Deus separou Israel para ser um povo particular,
um povo que fosse governado pelo próprio Deus, um povo que fosse guiado pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Mas no capítulo 8 de 1 Samuel, Israel simplesmente chama Samuel, que já estava envelhecendo, e diz o seguinte: nós queremos ter um rei, porque todos os povos têm. Ou seja, ao invés de continuarem na dependência total de Deus, eles se inclinam para a confiança no próprio homem. Eles, olhando para as nações ao redor, eles dizem: todo mundo tem um governo com um rei que está à sua frente. Por que nós seríamos diferentes? Irmãos, o nosso coração, ele é enganoso. Muitas vezes nós queremos nos igualar ao mundo. Nós queremos ter o que os outros têm, fazer o que os outros fazem, ao invés da gente buscar ouvir o Senhor, ser guiado por Deus, depender de Deus, confiar totalmente no Senhor. Essa é a grande obra do Espírito Santo na nossa vida, é nos levar a uma confiança e dependência total dele. Todos nós precisamos, de tempos em tempos, ser sondados por Deus e pensar: será que eu estou confiando totalmente em Deus? Ou estou fazendo as coisas do meu jeito? Ou eu estou fazendo as coisas como a maioria faz, o mundo faz, está na moda? Israel queria um rei, porque essa era o hábito, essa era a cultura dos povos ao seu redor. E aí nós percebemos inicialmente no capítulo 8, que Samuel tinha filhos que ele constituiu juízes, porque ele confiava nos seus filhos. Eles estavam ali até auxiliando na obra de Deus, porém havia um defeito de caráter nos filhos de Samuel. Perceba com clareza no versículo 3: os filhos de Samuel não andaram nos caminhos dele, porque eles se inclinaram à avareza, suborno e perverteram o direito, ou seja, injustiça. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar um coração reto, obediente a Ele, porque senão nós podemos ter uma referência de um homem de Deus na nossa vida. Os filhos de Samuel tinham o profeta como pai deles, mas eles deixaram o coração deles se encher de avareza, o apego, o amor ao dinheiro, às coisas materiais. Aceitavam suborno. Sabe, quando você aceita ser injusto para alcançar alguma vantagem. E também o texto diz que eles pervertiam o direito, não eram honestos. Um grande desafio para nós é manter um coração reto diante de Deus, íntegro diante de Deus, mesmo envolvidos com a obra de Deus, mesmo perto de homens de Deus. Essa é a realidade dos filhos de Samuel. Eles poderiam ter aprendido e imitado seu pai, que foi criado aos pés do Senhor, que era um homem que guardava a palavra de Deus, era um homem que era temente a Deus. Samuel foi alguém que foi referencial de uma nova geração que estava surgindo ali, um amor pela glória de Deus, mas os filhos de Samuel preferiram seguir o seu próprio desejo, seu próprio coração, enquanto que o povo de Israel preferiu seguir a cultura do mundo. Todos nós vamos ter que lutar contra essas duas inclinações. O nosso coração quer coisas que não agradam a Deus, e a cultura ao nosso redor faz coisas que não agradam a Deus. Nós precisamos decidir se nós queremos ser como Samuel, como remanescente do Senhor, ou se nós vamos nos entregar aos nossos próprios desejos. E é nesse contexto, irmãos, que a nação de Israel chama Samuel para falar com ele o seguinte: você está ficando velho, versículo 5. Seus filhos não andam pelos seus caminhos. É interessante que eles percebiam isso, que olha, os filhos de Samuel não são realmente fiéis como ele é. E ao invés deles falarem: vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor para levantar homens cheios do Espírito Santo, homens que possam realmente representar o Senhor, não. A sugestão deles é a seguinte: constitua um rei para que nos governe, afinal, todas as nações têm um rei. No versículo 6 diz que Samuel não gostou desta palavra. Por que ele não gostou? Porque Samuel sabia que Deus queria ser o rei de Israel, que Deus queria governar Israel, através dos profetas, através de líderes que o Senhor levanta.
mas eles queriam imitar os povos ao redor. E quando Samuel fica triste, irmãos, ele vai orar ao Senhor, versículo 6. Como nós reagimos quando nós estamos tristes? Samuel, quando viu que o povo ao redor estava desalinhado com o coração de Deus, ele vai orar ao Senhor, ele vai desabafar aos pés do Senhor. Ao invés dele ficar ali amargo ou frustrado, ele busca o Senhor e o Senhor fala com ele. E o Senhor fala algo, irmãos, que nós nos surpreendemos. Você sabe o que Deus fala para Samuel? Dê ao povo um rei. Faça o que eles estão pedindo. E o Senhor ainda diz o seguinte: eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo as obras que eu fiz desde que eu tirei eles do Egito. Eles estão fazendo com você aquilo que eles fazem comigo. Irmãos, geralmente, a maneira que a gente teme a Deus, a gente se relaciona com Deus, é a maneira também que nós vamos nos relacionar com as autoridades que Deus constitui, com pessoas que o Senhor levanta na nossa vida. Sabe, quem teme ao Senhor vai honrar os homens e mulheres que Deus levanta para serem referências na vida deles. Eles vão tratá-los com dignidade, eles vão tratá-los com respeito. Então Deus está dizendo: Samuel, o problema não é com você, é comigo. Eles te desonram porque eles me desonram. Eles não querem que você, por exemplo, dê a eles a palavra, porque eles poderiam ter consultado Samuel e falar: Samuel, o que nós vamos fazer? E Samuel poderia ter orado para ter uma orientação de Deus. Não, eles vão e falam para Samuel o que eles queriam. E Deus diz o seguinte: dê a eles o que eles pedem. Irmãos, quando nós somos teimosos e buscamos fazer a nossa própria vontade, chega uma hora que Deus pode permitir que a gente faça o que a gente quer. Deus é misericordioso, o Espírito Santo continuamente está tentando nos livrar do caminho mau. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons. Quando a gente começa, a gente acha que vai se dar bem. Às vezes nós estamos agindo de maneira errada, independente, teimosa, e as coisas parecem até que estão dando certo, mas o fim delas é morte, é destruição. E Deus sempre está nos dando sinais para nos livrar daquilo. Agora, quando a gente começa a dizer: eu vou fazer, eu vou pagar para ver, irmãos, tem uma hora que Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. A Bíblia diz que quando o povo de Israel pediu insistentemente carne, porque eles estavam com fome, Deus deu tanta carne que eles comeram até sair pelo nariz. E lá nos Salmos, a Bíblia diz que Deus deu a eles o que eles queriam, mas fez a alma deles definhar. Às vezes eu e você podemos conquistar coisas que a gente quer muito, mas perder a alma, perder a intimidade com Deus, perder o temor de Deus, perder a pureza, sabe? Perder essa comunhão preciosa com o Senhor. E aí o que Deus fala, por misericórdia ainda no versículo 9, o Senhor diz o seguinte: agora atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique qual será o direito do rei que vai reinar sobre eles. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele diz o seguinte: faça o que eles estão pedindo, mas advirta-os, mostre para eles as consequências das decisões deles, mostre para eles e faça isso de maneira solene, ou seja, de maneira reverente, clara. O Senhor ainda diz: explique os direitos do rei, porque, irmãos, quando o homem confia tudo que ele tem na mão dos homens ou nas suas próprias mãos, nós vamos ter consequências terríveis. Sempre nós vamos ter perdas quando nós escolhemos fazer a nossa vontade. E o que Deus diz para Samuel é o seguinte: explique para eles que o rei vai cobrar impostos deles, vai pegar os filhos deles para trabalhar em função deste governo, de forma geralmente que vai explorar, ou seja, eles vão ter consequências que eles nem imaginam. E no versículo número 17 diz que ele vai ficar com 1/10 dos rebanhos de vocês, porque todo governo tem impostos para manter aquela estrutura, e quanto mais perverso é um governo, mais injusto é um governo, maiores são os impostos, mais abusivos, mais desiguais. O Senhor está mostrando isso. Irmãos, nenhum sistema de governo representa de maneira plena
a justiça de Deus, o reino de Deus? Nenhum. Por mais que tenham alguns que sejam talvez um pouco melhores que outros, a confiança do povo de Deus deve estar no reino de Deus, nunca em estruturas de governo humano. Nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos clamar, nós devemos pedir a Deus que dê a eles sabedoria, temor, mas a nossa confiança tem que estar no reino de Deus, no governo de Deus na nossa vida, no propósito de Deus da nossa existência. A nossa confiança total não deve estar no homem. Até mesmo os homens que Deus levanta, como Samuel, não deveria ser a Samuel que eles deveriam confiar totalmente, eles deveriam consultar, honrar, mas a nossa confiança plena, absoluta, tem que estar no Senhor. Quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós não seremos abalados com coisa alguma, conforme o Salmo 125 diz, né? Os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando confiamos totalmente no Senhor, muitas das nossas frustrações, ansiedade, muitas das nossas do nosso desânimo, é porque nós colocamos a confiança no homem, nos nossos próprios projetos, ou no novo governo, ou no nosso partido que nós preferimos. Todos nós podemos ter alguma inclinação para algum modelo de governo, mas nós não devemos idolatrar nenhum tipo de estrutura ou de homens que representem o poder humano. O nosso coração tem que estar plenamente confiante no reino de Deus. Jesus falou: o meu reino está dentro de vocês, o meu reino está entre vocês. O Senhor Jesus nos ensinou a orar, e deve ser a oração contínua nossa: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o reino de Deus em nós, é o reino de Deus ao nosso redor, que é justiça, paz, alegria do Espírito Santo, e é o reino de Deus vindo na plenitude na volta do nosso Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus voltar, é que nós teremos, irmãos, um governo perfeito, um reino eterno, inabalável, que a justiça vai reinar absoluta sobre todas as nações que estarão ao redor do trono de Deus, reinando com o Senhor. A conclusão do capítulo 8, então, Samuel adverte o povo, mas o versículo 19 diz: porém o povo não atendeu a voz de Samuel. Eles responderam: não queremos um rei diante de nós. Irmãos, pode ser um profeta, pode ser um anjo de Deus. Quando o nosso coração está endurecido, nós vamos estar falando não para a direção de Deus, para a vontade de Deus, e eles querem um rei de qualquer maneira. Eles dizem no versículo 20: seremos como todas as outras nações. Ou seja, eles querem um rei que vá à frente, que guerreie, que possa dar direção. E no versículo 21, Samuel ouviu as palavras, repetiu diante do Senhor, e o Senhor diz: atende a voz do povo, escolhe um rei para eles. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre de estar tomando decisões, alimentando pensamentos e desejos que vão contra a vontade dEle, porque isso só será de prejuízo para nós. Deus, Ele tem uma vontade, e a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, e a vontade dEle contraria as nossas escolhas, os nossos pensamentos são pensamentos sempre parciais, mas a vontade de Deus é perfeita. Ame a vontade de Deus, busque a vontade de Deus, ore sempre e esteja sempre aberto para que Deus mude o seu coração. Esse é o segredo da gente conhecer a vontade de Deus, é quando a gente tem prazer de buscar, quando a gente tem prazer de ouvir e de fazer a vontade de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque a palavra do Senhor é tão clara para nós, mas nós oramos para que o Senhor nos dê um coração mais quebrantado. Pai, nós não queremos ser obstinados, teimosos, nós não queremos, ó Deus, tentar manipular, ó Deus, até mesmo a Tua palavra para fazer a nossa vontade. Livra-nos do mal, Senhor, que a revelação que o Senhor traz através da Tua palavra possa nos mover a buscar ainda mais um coração humilde, um coração quebrantado, para que no processo que o Senhor está fazendo em cada um de nós, de restauração, nós não venhamos, ó Pai, a estar
atrasando a tua vontade em nós, adiando os teus planos em nossa vida por endurecimento do coração. Trata profundamente conosco, que o arrependimento, que a sensibilidade à tua voz seja cada dia mais profundo no nosso coração. Dê-nos um coração assim, que tem prazer de te conhecer e de te obedecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor.